E aí, pessoal, tudo bem? Professor Gustavo aqui falando para mais uma aula de História da África com vocês. Como eu já tinha dito na semana passada, hoje a gente vai continuar com o assunto das independências no continente africano. E hoje a gente vai olhar particularmente para as independências das colônias portuguesas, certo? Então, eu já vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder avançar. Nesse momento, vocês já estão vendo aqui, estou usando um outro método, então a gente vai ter essa luzinha azul aqui, e eu espero que vocês consigam acompanhar bem. Então, o nosso tema aqui é independência das colônias portuguesas, e como sempre, é importante a gente já definir de cara nosso objetivo. E aqui nosso objetivo é compreender os processos de independência das colônias portuguesas, tendo em vista serem processos tardios, e a gente já vai entender em contexto se dá, e envolverem, né, via de regra, movimentos de libertação nacional revolucionários. Isso é um assunto importante, que eu já trouxe no final da última aula, quando eu falei sobre a Argélia. A Argélia é um desses países dentro do continente africano que vai passar por um processo revolucionário, que vai ter guerras de guerrilha para alcançar a independência. E a maior parte desses países que a gente vai estar falando hoje também passaram por movimentos de independência pautados em guerras de guerrilha, tudo bem? Então vamos avançando. Para começar, a gente tem que tentar compreender essa questão da formação do Império Português no continente africano, certo? E vocês sabem, isso daqui não é uma grande novidade, que a presença portuguesa na África, ela tem uma longa duração. Ela se inicia ainda no século XV, certo? Naquele famoso fenômeno que a gente às vezes estuda em história geral, em história do Brasil, do périplo africano. Quando Vasco da Gama, não sei se vocês se lembram desse nome, tem aquele time do Rio de Janeiro que tem esse nome, mas o Vasco da Gama, esse navegador português, esse colonizador português, vai fazer um trajeto de circundando o território. Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, porque o meu mapa está preso, mas é um movimento de ir ao redor do próprio continente, certo? E uma questão, uma dimensão muito importante desse processo de independência é a dimensão religiosa. A gente tem dentro da ideia de nação portuguesa, essa relação muito íntima com a religião católica, particularmente. E assim, o impulso colonial ele tem essa base inicial na religião. A gente pode pensar ainda nas cruzadas, antes do século XV mesmo, e uma ideia de missionarismo, que, quando a gente chega no século XIX, se atualiza na forma dessa ideia de uma missão civilizatória. E esse é um argumento importante porque Portugal vai carregar essa ideia durante muitos anos, até os anos 70. Essa ideia de que a presença portuguesa no continente africano tinha a função de levar esta missão civilizatória, de levar a civilização aos povos de África, certo? Isso é uma questão muito importante para a gente estar compreendendo desses processos. Um outro elemento importante aqui, disso que a gente vai chamar de um ultracolonialismo português, eu já vou tentar explicar um pouco melhor esse termo, é a independência do Brasil. A gente sabe que, além de alguns territórios na África, alguns territórios mesmo na Ásia, né, a gente sabe existe um território dentro da China que chama Goa, que foi uma possessão portuguesa durante um período. Mas, além desses territórios, o Brasil foi a principal colônia portuguesa. A gente está aqui no Brasil hoje, e a gente sabe, a gente conhece um pouco mais dessa história. E a gente deve se lembrar que a independência do Brasil ocorre em 1822. Isso altera um pouco a condição que Portugal tinha, porque o Brasil, sendo essa principal colônia, vai fazer uma grande falta, vou colocar aqui entre aspas, dentro do Império Português. E a partir de então, a partir de 1822, Portugal, o Império Português, vai ver essa grande necessidade de ampliar o domínio sobre o território africano, como uma forma de compensar essa perda dessa possessão colonial brasileira, certo? Então a gente tem que considerar esse fator também como algo estruturante para pensar de que forma Portugal vai avançar sobre o território africano já no século XIX. Aqui eu trago essas 6 conjunturas do transnacionalismo. É um termo utilizado pela professora Leila Leite Hernandes, desse livrinho aqui que eu sempre cito para vocês. Deixa eu pegar aqui hoje, deixa eu me organizar um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Esse livrinho aqui que eu sempre utilizo, África na sala de aula. E a professora Leila Leite Hernandes, ela cita essas 6 conjunturas do ultranacionalismo português. Então, logo após a independência do Brasil, a gente tem um enfraquecimento relativo de Portugal. Portugal, ao perder essa posição colonial, se enfraquece comparada a outros países
europeus, a outras potências imperialistas europeias, como a Inglaterra. E, inclusive, vai se enfraquecendo também porque, ainda que seja um período ali, até 1850, de uma grande presença de um grande fluxo do tráfico negreiro, a partir de 1850 se esgota. Isso vai ser um ponto de ruptura importante para a gente entender. Um segundo momento, a segunda conjuntura que marca esse processo de expansão do colonialismo e do nacionalismo português é esse período de 1850 e 1880. E aqui a gente está tomando 1880 como uma base ali já próxima das negociações que vão se dar lá em 1886 da Conferência de Berlim. Mas o que a gente vê nesse período, entre 1850 e 1880? Uma reexpansão do colonialismo português na África, certo? A partir de então, já até mais ou menos 1910, a gente tem uma grande associação entre esses dois elementos, entre essa questão colonial e a questão nacional em Portugal, certo? Esses dois fatores vão se unir. A gente vai ver um relativo isolamento português nessas negociações da Conferência de Berlim. Não à toa, Portugal não consegue necessariamente tantas possessões assim, e aqui eu não estou diminuindo, né? Mas a gente sabe que tiveram disputas entre particularmente com a Alemanha e com a própria Inglaterra, mas esse é um período já posterior à realização da Conferência de Berlim, em que, de fato, Portugal vê essa necessidade de ocupar militarmente o continente africano, esses territórios, certo? Então, tem um período aqui, isso é importante para a gente compreender depois que eu vou discutir, de uma grande ocupação militar nesse final do século XIX e começo do século XX, certo? O quarto momento, a gente olha aqui, a partir de 1910, a instauração da República de Portugal. E o que foi essa república? É quando a gente tem, de fato, o fim do Império Português. Né? Até então, Portugal tinha... Até hoje, Portugal tem um rei, na verdade, mas aqui é o fim do Império, a instauração da República em Portugal. E a gente vê um processo de consolidação da ocupação. Em algumas regiões, inclusive, como o caso de Angola, a gente vai ver um grande movimento aqui, um grande impulso à ocupação de colonos. Então, Portugal vai incentivar a ida de portugueses para o continente africano. Aqui eu vou fazer um parênteses, é um relato pessoal, mas e que eu não me orgulho, posso dizer isso tranquilamente. Mas meu pai foi não meu pai necessariamente, não exatamente meu pai, mas a família do meu pai fez parte desse movimento. Meus avós, por parte de pais, são portugueses, eram portugueses no caso, eles faleceram relativamente cedo. Eu não cheguei a conhecê-los no caso. E meu pai nasce na Angola. Ele é filho de português, ele foi filho. Literalmente, o que eu estou falando para vocês é que meu pai é filho de colonizadores portugueses, essas histórias elas se misturam, né? Eu tenho essa marca na minha história, que eu, de fato, não me orgulho pelo lado da colonização, mas eu posso dizer que eu tenho essa conexão também com Angola e com esse... Por isso que eu escolhi dar essa aula, justamente para poder comentar um pouco sobre esse assunto, sobre essa história. O que a gente tem a partir de 1926? O salazarismo. A gente tem um golpe militar em Portugal e desse general Salazar que institui uma ditadura que tinha o seu caráter, que foi literalmente um regime fascista português. Assim como a gente vai ter Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha, a gente tem Salazar dentro de Portugal, certo? E aqui é um grande momento, vai durar até 1961, que é o ano, se não me engano, o ano da morte dele, de um ultranacionalismo português, tá? Não se esgota em 1961, tá bom? O regime salazarista ainda vai perdurar um pouco após a morte dele, com outro general, mas é importante a gente compreender que, com Salazar, com esse regime fascista, a questão colonial se torna ainda mais forte. A gente entra num período colonial em que a pressão militar vai ser muito grande. E essa é uma das grandes questões para a gente pensar já esse processo de independência das colônias portuguesas a partir de 1961, a partir de 1960. Tem outro fator aqui com essa data de 1960, que é o quê? O fato de que a gente já estava tendo, desde 1950, 1960, diversas independências no continente africano. A gente sabe que em 1960 são mais de 15 países que se tornam independentes. Então a gente está tendo uma série de movimentos e as então possessões portuguesas começam a se rebelar, elas começam a se organizar para a independência. Mas elas têm que lutar contra um regime ditatorial, não só regime imperial, né? Não só contra o império, contra o regime português, mas é um regime que estava sobre um regime ditatorial. E isso muda um pouco as relações e vai explicar muito do porquê
a gente vê esses movimentos de independência tomarem um grau, uma função, né, um caráter revolucionário, de adotarem e assumirem o uso da violência como uma forma de libertação da nação, tudo bem? E aí aqui, só para adiantar, acho que um outro fator importante, vocês vão entender o porquê dessa data, a gente tem a Revolução dos Cravos, em 1974. A Revolução dos Cravos é o nome que a gente dá ao movimento que postinha o regime fascista salazarista e que reinstitui o regime democrático em Portugal, certo? Aqui eu estou lendo o slide mesmo. Entre os motivos para essa revolução estava justamente essa insatisfação com a guerra colonial portuguesa, que é o grande tema que a gente vai abordar a partir do próximo slide. Havia uma crise econômica também no mundo nos anos 70, que vai esgotando essa imagem do governo, mas é principalmente a questão da guerra colonial. A guerra colonial esgota, né? As guerras em geral diminuem, elas enfraquecem a imagem dos governos. E não foi diferente aqui no caso de Portugal. Há uma grande satisfação popular e um grupo de militares rebeldes vai se organizar para fazer essa revolução, para a derrubada desse regime ditatorial. Esse nome de Revolução dos Cravos, acabei recebendo esse nome porque, posteriormente à Revolução, a população portuguesa entrega cravos, que é a considerada flor nacional portuguesa, para esses militares rebeldes que derrubaram o regime salazarista. Então, a gente tem esse evento aqui como um fator importante também, porque vocês vão perceber, a maior parte das independências aqui das colônias portuguesas vão se dar em 1974 ou 1975. Vai dar justamente nesse período aqui, pelo menos, o reconhecimento dessas independências. Os processos de luta já estão se iniciando lá nos anos 60, como eu falei no slide anterior. Aqui, eu vou apresentar para vocês, então, quais eram essas principais colônias, certo? Desse Império Colonial Português em África. A gente vai ter esse arquipélago aqui, o arquipélago de Cabo Verde, certo? A gente tem também o território de Guiné-Bissau, que até então chamava Guiné. A gente tem aqui essas duas ilhinhas, eu não vou conseguir dar um zoom para vocês, mas é a ilha de São Tomé de Príncipe. Esse território aqui vocês podem ignorar, tá bom? Por isso eu já vou deixar ali em azul, tá? Então, esse território aqui vocês ignoram. A gente tem também Angola, desse lado aqui, esse território já ainda fazendo parte dessa região oriental, né, do ocidental, aliás, do território africano. E a gente tem Moçambique, com essa colônia portuguesa do lado oriental do continente, certo? Vamos passar, então, para a parte que a gente discute propriamente as independências das colônias portuguesas, tudo bem? E aí, qual é o antecedente, qual é esse contexto desse movimento de independência? Novamente, a gente sempre tem como um contexto importante a questão do fim da Segunda Guerra Mundial. A gente tem todo um movimento que se dá no mundo de movimentos nacionalistas. A gente sabe, eu já falei para vocês algumas aulas atrás, do panafricanismo. A gente sabe da formação no Terceiro Mundo de movimentos em prol da independência. E esse é o grande contexto, tá? Ainda que a gente já tivesse, desde o início do século XX, alguns movimentos locais dentro de cada um desses territórios. Eu vou comentar sobre alguns deles, eu não vou entrar em detalhes sobre cada um, porque de fato a gente não consegue aprofundar, né? São vários assuntos, mas eu vou passar um a um dos casos aqui que a gente teve, tudo bem? Nosso primeiro caso aqui, deixa eu tentar cobrir um pouquinho menos o mapa da África. A gente tem o caso de Guiné-Bissau, certo? Guiné. A primeira ocupação portuguesa na Opa, eu estou aqui invertendo. Na verdade, a primeira ocupação portuguesa na África está aqui, é Cabo Verde, tá? Eu troquei a ordem desses slides, eu vou deixar assim, não vou fazer a gravação novamente. Aqui a gente tem essa primeira ocupação portuguesa na África, ainda em 1460, no século XV. Esse conjunto de ilhas aqui, a ilha de Cabo, que a gente chama hoje de Cabo Verde, vão ter uma grande importância geográfica no comércio atlântico, certo? Vai ser uma parada tanto para você alocar, por exemplo, a população escravizada negra, que vai ser retirada da África e trazida para as Américas, vai ser um ponto de transição de mercadorias, vai ser um ponto fundamental nisso que a gente chama, geralmente, desse eixo triangular, desse comércio triangular atlântico entre Portugal, né, Europa, entre a África e o território brasileiro, entre as Américas. Esse triângulo que a gente consegue imaginar entre esses territórios passava muitas vezes pela ilha de Cabo Verde. Então, essa ilha vai ter uma grande importância geográfica no comércio atlântico. Outro território, eu vou abordar os dois juntos, né? Também vai ter essa importância econômica, tá, no comércio atlântico, é o território de Guiné-Bissau, que a gente chamava de
Guiné até então, certo? Vai assumir o nome de Bissau após a independência. E por que estou trabalhando os dois juntos? Porque a gente tem uma figura importante aqui, eu já vou falar sobre ele, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde, o PAIGC, o PAIGC, como vocês preferirem falar, que se funda, né, fundado em 1956. E sim, é um partido africano que luta pela independência dos dois países, porque haviam grandes relações. Existe uma proximidade geográfica, deixa eu voltar naquele primeiro mapa para vocês, tentarem enxergar. Existe uma proximidade geográfica aqui, entre Cabo Verde e Guiné-Bissau, certo? Essa proximidade geográfica vai aproximar muitos dos interesses de independência entre os dois territórios. Então a gente já consegue ver um começo dessa explicação. E quais eram as principais pautas que esse movimento, que esse partido vai apresentar? Em primeiro lugar, a independência é um valor fundamental aqui desses processos de luta pela libertação nacional. A gente tem a dimensão do desenvolvimento social e cultural dessa sociedade. A gente tem a dimensão do progresso econômico, e aqui geralmente pensado na forma de um Estado que pudesse intervir na economia e, de fato, organizar a economia desses países. E a democratização da sociedade de Guiné e de Cabo Verde, certo? E aqui, como último fator, eu deixo ele em negrito, não era uma pauta que o partido apresentou num primeiro momento, mas com o avançar e a dificuldade de avançar, na verdade, nas negociações pela independência, fazem com que a luta revolucionária se torne uma principal opção, particularmente no território de Guiné-Bissau, certo? E aqui a gente tem uma figura muito importante, que é a figura de Amílcar Cabral, um dos principais líderes pan-africanistas que a gente vai ter, certo? Ele nasce na cidade de Batafá, em Guiné-Bissau. Ele se forma em agronomia e é um importante político, né? Esse principal líder dos movimentos de independência em Guiné-Bissau. E foi um grande teórico marxista também. Ele vai ter grandes interlocuções com Frantz Fanon, que a gente já falou algumas vezes. Ele vai ter alguns contatos também com o próprio Paulo Freire, que eventualmente a gente estuda aqui no Brasil, um grande educador brasileiro, certo? E ele foi esse grande líder dos movimentos de independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Eu não vou entrar nos detalhes sobre as teorias, produções teóricas desses líderes, mas eu gostaria de trazer essas figuras para a gente pudesse conhecer de fato esses rostos, né? É importante a gente fazer esse movimento. Amílcar Cabral falece em 1973, assassinado por pessoas do próprio partido, existiam algumas inimizades ali dentro, mas apesar disso, os processos de independência continuam e Guiné-Bissau consegue se tornar independente em 1974, certo? Falando um pouco sobre esse conflito, o que a gente vê aqui, em 1961, tá? Então percebam, o partido foi fundado em 56, e em 61 começa a insurreição, ou seja, começa de fato essa guerra. E já em 1966, 60% do território da Guiné estava sob o controle do PAIGC, certo? Em 1973, a gente vai ter o assassinato de Amílcar Cabral, e no mesmo ano, alguns períodos depois, a gente vai ter uma declaração unilateral da independência de Guiné-Bissau. O que significa isso? Que Guiné-Bissau, né, os líderes do movimento vão declarar a independência, ainda sem o reconhecimento da independência por parte de Portugal. Esse reconhecimento vem em 74, justamente após a Revolução dos Cravos, tudo bem? Vamos para o próximo país aqui. O próximo país que nós vamos abordar é São Tomé e Príncipe. Foi uma ocupação portuguesa já desde 1470, na ilha de São Tomé, a gente tem essa ilhazinha aqui, e a ilha de Príncipe um pouco aqui abaixo, certo? Lá no mapa, eu já tinha mostrado para vocês, eu vou voltar naquele mapa, só para a gente poder dar uma olhada. Perceba, é um território bem pequenininho aqui, a bolinha aqui até chega a cobrir, e elas estão aqui dentro também dessa costa ocidental, certo? Da África. Vamos avançar um pouco então sobre a história de São Tomé e Príncipe. Ela também vai ter essa importância no comércio atlântico, tudo bem, ela vai ser uma ilha importante, mas esse é um processo um pouco mais simples, tá? A ilha de São Tomé e Príncipe é um processo mais simples, então vamos avançar para ela mais rapidamente. A gente já tem desde a década de 50 alguns movimentos de resistência organizada, tá? Se até então os movimentos eles estavam mais desorganizados, a gente tem aqui uma transição, a gente passa a ter uma maior organização em torno de dois principais grupos. O Comitê de Libertação Nacional de São Tomé e Príncipe
e o Movimento para a Libertação Nacional de São Tomé e Príncipe, certo? O CLSTP e o MLSTP. E, diferentemente de todos os outros, por isso eu não vou me prolongar muito aqui, a gente vai ter o reconhecimento da independência de São Tomé e Príncipe sem o avanço de alguma guerra de guerrilha, sem grandes conflitos. Existiam movimentos de resistência organizada, mas eles não chegam a aderir, de fato, à guerra, como uma forma de busca pela libertação nacional. E a gente vai ter uma transição pacífica, né, para a independência de São Tomé e Príncipe no ano de 1975. Tudo bem? Avançando aqui, chegando finalmente na Angola, aqui acho que eu vou acabar me detendo um pouco mais, a gente tem relações que iniciam ainda no século XV também, através do Reino do Congo. Aqui, para falar um pouco do Reino do Congo, a gente vai ter uma aula mais para frente só para falar sobre o Reino do Congo, mas é importante dizer que o Reino do Congo ocupava uma boa parte disso que hoje a gente considera como o Congo, certo? A República Democrática do Congo, e uma parte do que a gente tem hoje como Angola. Então, um território que se espalhava aqui por essa região, certo? E o contato dos portugueses vai se dar, então, através desse grande reino que a gente tinha. Tudo bem? E é importante dizer que, dentro do Reino do Congo, a gente tinha uma série de povos, aqui está repetido, me desculpem, gente, depois eu vou corrigir antes de disponibilizar o material para vocês, mas a gente tem uma diversidade étnico-linguística muito grande. E alguns conflitos que foram aproveitados pelo regime português, tá? Numa articulação que eles vão fazer pelo comércio escravista. E aí Angola tem essa característica importante de ter sido um dos lugares onde mais saíram a população escravizada para as Américas, particularmente aqui para o Brasil e para Cuba, tudo bem? A gente vai ter as principais grupos, se a gente fosse fazer uma divisão assim estatística entre de onde vieram a população negra escravizada da África para o Brasil, Angola seria um dos países que mais enviaram pessoas para o Brasil, tudo bem? Então vamos avançando aqui um pouco. No final do século XIX, a gente já vai ter aqui também alguns movimentos de resistência organizada. As principais questões que estavam postas aqui eram críticas aos órgãos de trabalho compulsório e ao confisco de terra para colonos. Isso porque eu já tinha falado para vocês lá no começo, quando eu falei daqueles diversos momentos, daquelas conjunturas. Nessa virada do século XIX para o século XX, você tem grandes ondas migratórias de Portugal para a Angola. Portugal envia muita despopulação. Essas ondas migratórias fazem com que, no início do século XX, por volta de 1910, a gente tivesse cerca de 9 mil colonos portugueses vivendo na Angola, e na década de 40, 50, a gente já passasse esse número para cerca de 44 mil pessoas. Então a gente percebe que assim, esse número praticamente ele aumenta em 5, basicamente, né? E é uma grande expansão, que a gente pode identificar aqui. Isso marca um aprofundamento da ocupação. Aquilo que a gente estava falando antes, esse período aqui do final do século XIX e começo do século XX, marca uma ocupação militar, uma ocupação populacional e, de fato, um aprofundamento do colonialismo português dentro do território angolano. Os movimentos de dependência, os movimentos revolucionários, eles passam a se organizar mais a partir da década de 50, tá bom? O principal deles, é o que está aqui em negrito, é o Movimento pela Libertação Nacional de Angola, o MPLA, certo? Mas nós tínhamos também outros movimentos. Aqui, a Frente Nacional de Libertação de Angola, fundada em 1954, e a UNITA, ou UNITA, como vocês preferirem, a União Nacional para a Independência Total da Angola. É importante a gente falar desses 3 movimentos aqui, porque, de fato, os movimentos eles vão estar trabalhando juntos durante um longo período. Durante as guerras de independência, eles vão estar caminhando conjuntamente, certo? Isso é importante da gente compreender, pelo menos nesse primeiro momento. Por quê? Porque depois, aqui eu já estou adiantando para vocês, a gente vai ter disputas entre eles. Mas deixa eu voltar só para falar para vocês, aqui eu estou olhando a minha cola, porque a gente eventualmente faz isso mesmo. A gente sabe que, dentro do território da Angola, esses partidos eles estavam distribuídos em determinados lugares. Então, quando a gente pega, por exemplo, o MPLA, eles foram movimentos que localizaram-se mais próximos da região de Cabinda, depois eu vou mostrar aqui no mapa para vocês.
O FNLA se concentra mais ao norte do território, enquanto que mais ao leste a gente vai ter, mais ao leste, então mais para dentro do território, mais para o interior do continente africano, a gente vai ter essa atuação da UNITA. Esses movimentos todos eles vão estar ali se organizando, a Guerra de Independência vai durar bastante tempo também, e a gente percebe aqui que entre 1961 e 1974 a gente vai ter essa longa guerra, que se encerra com o reconhecimento da independência de Angola em 15 de janeiro de 1975. Qual é a questão? Isso é importante da gente reparar aqui. A conquista da independência não vai por fim aos conflitos internos dentro do território, certo? Então, quando o país se torna independente, e aqui eu já vou falar brevemente sobre quem vai ser essa figura que vai assumir a liderança, o MPLA, esse principal grupo aqui, vai estar à frente do país. Mas vai ter uma grande guerra civil do MPLA com esse grupo que é a UNITA, ou UNITA. O MPLA, ele tinha uma perspectiva política mais à esquerda, certo? Mais socialista, um regime que é perspectiva marxista de fato. E aqui a gente vai ter essa figura, eu já vou mostrar para vocês, do Agostinho Neto. Eu já volto para falar um pouco sobre ele. Portanto, nesse período, o MPLA ele vai estar sendo apoiado principalmente por essa grande potência que a gente tem nesse período, né, que é a União Soviética, mas também por China e por Cuba. Porque quando se instaura essa guerra civil, Cuba e China mandam, né, tem um apoio ideológico, tem um apoio eventualmente militar mesmo, de mandar soldados para essas lutas. Do lado da UNITA, esse apoio vai vir principalmente por quem? Através da África do Sul. E aqui é importante a gente citar, é um assunto que o professor Lucas vai comentar com vocês. A África do Sul ela vivia sob o regime de apartheid aqui, então a gente vivia um regime abertamente de discriminação e segregação racial, e a presença do MPLA, de um movimento mais à esquerda, era vista como uma ameaça para os interesses sul-africanos dentro dessa região que a gente chama de África Austral, né? Essa África que está aqui ao sul do continente. E isso faz com que a África do Sul comece a apoiar e mandar tropas através da UNITA. Outro país que vai estar apoiando a UNITA é os Estados Unidos da América, certo? E esse conflito se estabelece, ele vai se prolongar até 2002, ano em que isso de fato essa guerra civil vai se encerrar. Quem vai ser uma das principais figuras aqui, é importante a gente dar pelo menos um rosto para falar aqui, né? Vai ser Agostinho Neto. Ele nasce em Luanda, na Angola, certo? Ele foi médico, foi um poeta também, ele se dedica a esse meio, paralelamente na carreira de médico e de político. Ele vai escrever diversos poemas, acho que sempre vale a pena dar uma pesquisada também, se vocês tiverem interesse nisso. E ele foi esse principal líder no movimento de independência da Angola e o primeiro presidente do país. Ele fica no poder entre 1975 e 1979, então percebam, já nesse período pós-independência, e ele acaba falecendo em 1979 de um câncer, tá? Ele estava em Moscou para fazer o tratamento, para fazer uma cirurgia, e acaba falecendo desse câncer que ele tinha, se não me engano, que era no pâncreas, certo? Aqui eu vou passar já, a gente está caminhando para o final, acho que eu consegui reduzir um pouco, ser um pouco mais objetivo nessa aula. A gente tem Moçambique. A colonização portuguesa em Moçambique se dá a partir de 1497, e aí a gente já está falando dessa região oriental do território, né? Se antes a gente tinha Angola aqui, se eu fosse falar que a vinda está mais para essa região sul que eu tinha falado, lembram? Então a gente tem aqui Angola, a gente vai ter aqui que não está aparecendo direito no mapa, a ilha de São Tomé e Príncipe, a gente vai ter aqui Guiné-Bissau, que é não esse pequenininho aqui, né, mas esse menor aqui onde eu acabei de descobrir com a bolinha. A gente ainda vai ter aqui a ilha de Cabo Verde, que a gente não consegue ver também nesse mapa, mas todos eles estavam aqui dessa costa do Atlântico, né, dessa costa atlântica do continente africano, a costa ocidental africana. A gente passa para a costa oriental e a gente vai ter esse território moçambicano. É uma região um pouco mais... Todas as regiões africanas são diversas, mas aqui a gente tem uma diversidade por contato com povos de outros lugares. Então a gente vai perceber aqui, dentro dessa região oriental, a presença de povos árabes, certo? Que vão estar vindo aqui dentro de onde estaria a região árabe, né? A gente tem aqui a Península Arábica, nessa região que a gente não tem
no mapa, mas a gente sabe que está por aqui. A gente tem a presença de persas, que também vem daqui, e de indianos, porque a gente aqui já está falando, né, esse oceano que a gente tem aqui é o Oceano Índico. Então a gente vai ter essa presença também de indianos dentro da região, além da diversidade de povos africanos que existiam por ali. Vai ter uma importância grande também do ponto de vista do comércio escravista, com uma grande população de sujeitos escravizados trazidos para o Brasil e para Cuba também nas Américas, de modo geral, né, não só Brasil e Cuba, e para a ilha de Madagascar, que está localizada aqui, certo? Essa grande ilha lá do filme, que talvez você já tenha assistido o filme de Madagascar, mas está aqui a ilha de Madagascar, certo? A luta pela independência de Moçambique já tem movimentos de independência lá na década de 30, então percebam. Assim como lá no caso de Angola, a gente já identifica alguns movimentos na década de 10, década de 20, aqui a gente está falando da década de 30, mais ou menos, uma grande contraposição ao trabalho forçado, porque você tinha um regime de segregação racial que, de fato, dividia a população entre os indígenas, e aí indígenas aqui a gente está pensando em quem dentro do continente africano? A população negra, e os não indígenas. E esses não indígenas faziam uma parte dessa diversidade de povos, população branca, população mentalmente indiana. A gente tem outros grupos aqui que estão fora desse grupo. Mas o fato é, existiam políticas abertas de trabalho forçado, que esses movimentos vão se contrapor. Eles também se contrapõem a esses impostos indígenas, porque essa população indígena, ainda que não estivesse sob um regime aberto de escravidão, porque a abolição já havia sido abolida nesse período, ela estava sujeita não só ao trabalho forçado, mas a impostos abusivos, além dessa dimensão de segregação racial que podia ser encontrada dentro de instituições dentro do país, dentro do acesso à terra, por exemplo. Outros grupos que vão participar aqui, ou talvez os principais grupos, né? A gente tem dentro das cidades, especialmente, os sindicatos com uma força importante, que vão estar se organizando nesse momento. Algumas partes da igreja, aqui a gente não está pensando necessariamente na igreja católica, mas essas igrejas que a gente vai acabar falando em um momento futuro, que é a igreja zionista e a igreja etiópica, e também a imprensa. A imprensa vai ser um ator importante aqui para a gente estar pensando essa mobilização social, essa mobilização popular dentro do continente, beleza? Os movimentos revolucionários, eles começam a se organizar efetivamente a partir da década de 60, tá bom? E aqui a gente vai ter novamente três movimentos principais. O primeiro deles é a União Democrática Nacional de Moçambique, conhecida como o DENAMO. A gente vai ter também essa Mozambique African National Union, a MANU, certo? A União Africana Nacional de Moçambique, e a União Africana de Moçambique Independente, certo? A gente vai ter esses três movimentos aqui que vão, em 1962, se unificar. Se unificar em uma grande frente ampla, e aí não é a frente ampla que a gente tem hoje, que fala-se no Brasil, mas a Frente de Libertação Nacional de Moçambique, que vai ser esse principal grupo e, posteriormente, esse principal partido político nacional moçambicano. Aqui era para estar escrito Moçambique, tá, gente? Me desculpem pelo erro. Hoje o material está com uns errinhos, né? Me desculpem, eu tenho que melhorar nisso. Mas o ponto é, a FRELIMO, a Frente de Libertação Nacional de Moçambique, vai ser fundada em 1962. E é ela quem vai conduzir boa parte dessa guerra de guerrilha contra as forças portuguesas. Tudo bem? A luta armada se inicia em 1964, e aqui eu cito um evento importante, em 69 ainda, que é o assassinato de Eduardo Mondlane, que foi o primeiro líder da FRELIMO. Ele vai ser sucedido por Samora Machel, e a gente vai falar um pouco sobre ele, certo? O que é importante aqui para a gente reparar? A guerra de independência, ela vai durar aqui esse período todo, aqui, de 11 anos, certo? Entre 64 e 75, a gente vai ter uma luta de independência dentro de Moçambique, que ocorre em 75, oficialmente, certo? Reconhecimento aqui nesse período. E assim como a gente teve na Angola, a gente também vai ter uma guerra civil aqui que se institui dentro do território moçambicano. Desta vez, a gente tem esse conflito entre Frelimo e a Renamo. A Renamo, que é uma sigla para Resistência Nacional Moçambicana, certo? Do lado da Frelimo, quem a gente vai ter? A gente vai ter a Tanzânia, tá? Eu não tinha falado aqui para vocês, mas é importante dizer.
A União Democrática Nacional de Moçambique, a UDENAMO, a MANU e a UNAMI vão estar organizadas e vão ter suas sedes, assim como a Frelimo, no território da Tanzânia, numa cidade que a gente vai acabar falando em algum outro momento, que é a cidade e que eu sei que o Lucas já falou também para vocês, se eu não me engano, na primeira ou na segunda aula, que é a cidade de Dar es Salaam, que é a capital da Tanzânia. A Tanzânia, aqui nesse momento, ocupa um papel muito importante de apoio a esses movimentos, certo? O então presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, vai apoiar muitos desses movimentos de independência, particularmente aqui esse apoio à Frelimo. Aqui a gente também, eu estou citando aqui o Zimbábue a partir de 1980, eu já vou explicar o porquê de ser a partir de 1980, mas tem a ver aqui com essa questão da Rodésia, certo? E a gente também tem Cuba e a União Soviética. Isso já dá um pouco do caráter desse movimento. Se antes, lá quando a gente estava falando de Portugal, do MPLA, a gente estava falando de um movimento mais à esquerda naquela figura, o Frelimo também vai ter essa perspectiva mais à esquerda, alinhado com ideais socialistas. E aqui a gente vai ter tanto a Tanzânia, tanto o Zimbábue, quanto Cuba e a União Soviética como regimes socialistas, certo? Então vai ter esse apoio aqui desse lado. Do outro lado, no lado da Renamo, novamente a gente percebe essa atuação da África do Sul. É importante a gente reparar isso. A África do Sul é uma grande potência regional nessa região sul do continente africano. E ela vai ver com maus olhos essa presença da Frelimo, por quê? Boa parte das tensões que ocorrem dentro de Moçambique vão atravessar as questões raciais. De tal forma que a África do Sul, ao ver essa escalada de poder da Frelimo, passa a apoiar o Renamo. Tem um outro país ali, se eu não me engano, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês, que hoje é o que a gente conhece como Zimbábue, tá? Esse daqui que está em azul ao lado do Moçambique. A Tanzânia está aqui acima, certo? Depois a gente ainda vai entender um pouco melhor a localização. É um exercício que a gente vai fazendo, na verdade. Mas aqui a gente tem hoje o que é o Zimbábue. A África do Sul aqui, certo? A África do Sul, Zimbábue, Moçambique e Tanzânia. Então, a Tanzânia está apoiando aqui os movimentos de independência, né, da Frelimo, e a Rodésia do Sul, a princípio, até 1980, que é o ano que se torna independente e vai se tornar Zimbábue, estava principalmente sob influência de um regime controlado pela população branca, certo? Isso é algo importante a gente compreender. 1980 é o ano da independência do Zimbábue. A gente deve falar sobre isso, o professor Lucas deve tocar nesse assunto nas próximas aulas. E quando o Zimbábue se torna independente, o regime que vai assumir vai começar a assumir uma série de políticas que vão ter um caráter racial, no sentido de compensar, né, os ataques que a população negra africana havia sofrido ao longo dos séculos dos anos de colonização. E essa tensão racial, ela se estabelece. Mas o ponto é, o que é importante aqui para a gente? Compreender que, a partir do momento que a gente pode falar da existência de um Zimbábue, a partir de 1980, a gente deixa de ter esse apoio aqui da Rodésia. Então, tem uma mudança entre aspas, uma mudança de lado aqui. Outro regime que vai apoiar o grupo do Renamo, vai ser o país Israel aqui. A Guerra Civil moçambicana dura um pouco menos do que a Guerra Civil angolana, tá? Ela se encerra em 1992, então a gente tem 10 anos a menos de conflito, mas ainda assim são muitos anos, tá? A gente não estou querendo fazer pouco caso desse evento. Mas é só para vocês entenderem que, tanto no caso de Angola quanto no caso de Moçambique, a gente vai ter uma guerra civil posterior à independência, certo? Em geral, de disputas entre grupos, né? Disputas entre para quem vai estar assumindo esse poder e que vai estar articulado com essa dimensão internacional. E tudo isso é muito importante para a gente entender a geopolítica africana. Enfim, só para finalizar aqui, eu gostaria de falar sobre essas duas figuras. Eduardo Mondlane, que nasce na província de Gaza, tá? Aqui a gente está falando de Gaza, não Gaza lá de Israel, mas Gaza de Moçambique, uma província moçambicana. Ele vai ser um grande estudioso, tá? Ele vai se formar em sociologia, vai tirar o título de doutor em sociologia, vai se tornar um professor e vai ser um político teórico marxista muito importante.
E, entre outras coisas, ele foi o primeiro presidente da Frelimo. Ele vai estar à frente da Frelimo entre 1961, que é o ano que ela foi fundada, e 1969. 1969 é o ano em que ele falece. Ele vai falecer em um atentado terrorista em Dar es Salaam. Ele recebe uma encomenda, uma carta, uma encomenda, chama uma encomenda bomba. Ele abre essa encomenda, tinha uma bomba e ele acaba falecendo nesse atentado, certo? E ele vai ser sucedido à frente da Frelimo por Samora Machel, certo? Que também era oriundo dessa província de Gaza, em Moçambique. Samora Machel foi médico, Samora Machel foi médico, pai escritor político teórico marxista também, certo? E foi presidente da Frelimo e líder do movimento de independência de Moçambique, certo? E entre 1975 e 1986, ele foi presidente do país, sendo esse primeiro presidente de Moçambique, certo? Ele vai morrer em 1986 em um acidente de avião. Aqui, de novo, mais um erro, gente, me desculpem, eu fiz esse material com um pouco de pressa, eu estava com um pouco de frio também, porque está frio hoje, eu estou gravando nessa sexta-feira, que está bem gelada em São Paulo, então eu acabei tendo alguns probleminhas aqui, mas eu juro que eu vou corrigir tudo isso para vocês depois. Enfim, aqui, só para trazer para vocês, como eu sempre trago, a gente tem os materiais que eu usei de base, novamente, aquele livro da professora Leila Leite Hernandes, certo? A África na Sala de Aula, esse livrinho aqui, bonitinho. Eu usei também, e aqui hoje eu vou mostrar os livros, porque é importante a gente mostrar de vez em quando. Esse livrinho aqui, a síntese da coleção História Geral da África. O professor Lucas já disponibilizou para vocês esse livro lá no material. Deixa eu colocar aqui a minha tela inteira. Como é que eu vou fazer para parar de compartilhar a minha tela, só para eu aparecer aqui inteiro para vocês. Então, a gente tem aqui a síntese da coleção da História Geral da África, porque eu, de fato, não tenho toda aquela coleção inteira. E eu também usei, em alguns momentos, só para me orientar um pouco, esse livrinho aqui, Revolução Africana, organizado pelo Jones Manuel e pelo Gabriel Lande. É um livro interessante para quem quiser particularmente se aprofundar nas ideias desses líderes das independências. A gente vai ter vários textos aqui. A gente tem um capítulo inteiro para falar de textos do Frantz Fanon. A gente tem um capítulo inteiro para falar dessa figura aqui, que é o Kwame Nkrumah, líder de independência de Gana. A gente tem um capítulo para falar sobre Amilcar Cabral, um do Edward Mondlane, um ainda sobre o Samora Machel, e um último capítulo que vai estar falando sobre Thomas Sankara, que vai ser um assunto para o futuro de próximas aulas. Mas é isso, gente. Por hoje é só. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar lá no nosso Google Class, né, no Classroom. A gente vai estar tentando responder todas essas dúvidas. Podem entrar em contato conosco. Eu espero ter podido sanar todas essas dúvidas e ter dado conta de todo esse conteúdo. Eu sei que eu passei rapidamente pelos movimentos de dependência, não entrei em tantos detalhes, mas como eram muitos países, eu preferi adotar essa abordagem hoje. Eu agradeço sempre pela atenção de todas, de todos e de todos. E é isso, pessoal. Até algumas aulas daqui na frente. Até mais.